pouco mais alto, uma mãe que fala um pouco demais. Eu sei que às vezes a gente olha para algumas atitudes de pais, irmãos, parentes e temos algumas vergonhas. Mas não é necessário ter vergonha da família que Deus nos presenteou. Por mais difícil que seja a convivência no lar, nós devemos entender que família foi o primeiro ministério criado por Deus, criado pelo Senhor ainda no Éden. Porém, depois do pecado, obviamente, a família passou a enfrentar problemas e não está livre de conflitos, falhas, lutas, pelejas, intrigas, palavras duras, mágoas e até feridas dentro da própria casa. E existem casas que nós vamos ver que estão bem bonitas, por dentro, por fora, bem pintadinha, no porcelanato, os móveis incríveis, mas os moradores estão feridos, machucados, por palavras que não glorificaram a Deus, ou palavras que não caíram também bem aos ouvidos de quem ouviu. Existem casais magoados, filhos magoados com os pais, irmãos afastados, pessoas que vivem debaixo do mesmo teto, mas emocionalmente estão distantes. E muitas vezes o problema não é falta de amor, o amor tem, mas o que falta é perdão, a falta do perdão. E nós vemos que o perdão é uma das maiores demonstrações do caráter cristão. Hoje muitos se denominam crentes ou evangélicos, mas nós vemos que o melhor a ser chamado é ser cristão, porque cristão é o tipo de Cristo, aquele que se comporta igual ao seu Cristo, em amor, no trato, na comunhão, nas palavras, nas atitudes. Então nós vemos que aqui e também lá fora, as famílias cristãs devem perdoar tanto os de fora quanto os de dentro, principalmente os de dentro, porque muitas das vezes vemos um comportamento completamente diferente para os de fora, mais amor, mais compreensão, mais ajuda, mais suporte. Aos de dentro te vira, resolve, vai lá, você consegue. E aos de dentro, você não vai conseguir, deixa eu ajudar os de fora, né? Deixa eu dar uma mãozinha, deixa eu atender. Então devemos ter esse cuidado, porque esse tipo de comportamento causa prisão, causa sofrimento, causa, obviamente, afastamento. Nós devemos olhar para os de dentro. Eu não estou falando aqui como uma pessoa perfeita. Eu não sou perfeito. Eu não sou perfeito. Dia após dia eu vejo o quanto é difícil criar uma filha. E olha que a gente ora para ter mais. E eu sei que também, dia após dia, eu vejo o quanto é difícil ser o cônjuge, ser o companheiro, ser o amigo da sua esposa. E eu fico pensando da minha esposa, né? Correção. Então nós pensamos que, vai ser fácil, vai ser simples. Não é. Não é simples, não é fácil. E eu quero, obviamente, trazer o conceito de perdão. Perdão não é fingir que nada aconteceu. Perdão não é dizer que a dor não existiu. Perdão também não é provar o erro de alguém. Perdão é decidir abandonar o desejo de vingança. Perdão é você dizer: eu não quero mais matar o outro. Eu não quero mais esganá-lo. Eu não quero mais causar um dano a ele, um ferimento, uma dor semelhante ou pior da que ele fez a mim. Entregar a situação nas mãos de Deus, isso é perdão. Deixa que o mundo diga: ele é mole, ele é covarde, ele não tem coragem. Perdão é você entender que Deus resolve. Perdão é você entender que não deve carregar o desejo de ira. Por isso a Bíblia diz: não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Devemos ser conscientes, Jesus ensinou isso de forma muito poderosa. Pregado numa cruz, depois de ser humilhado, depois de ser afrontado, envergonhado, depois de ter apanhado da forma mais terrível, ele disse em Mateus, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará.
Isso está em Mateus 6:14. Mais à frente nós vemos em Lucas 23:34, Pai, perdoa-lhes, porque não sabes o que fazem. Então nós entendemos que Jesus poderia naquele exato momento descer da cruz, acabar com o sofrimento, aniquilar a humanidade e dizer: eu vou construir outra, vou fazer outra melhor, porque eu estou odiando o que está acontecendo. Não é um versículo bíblico, mas nós amamos dizer: Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. E ele provou isso, por conta do ódio ao pecado, ele se manteve na cruz, foi até o final, sofreu a maior das punições, por amor de você, por amor daquele que você está com raiva. Eu sei que é difícil, por amor dele também, porque Jesus não morreu apenas pelos bonzinhos, Jesus não morreu pelo melhor, mas ele morreu sabendo que você pode se tornar melhor. Ele morreu sabendo que você pode aprender a perdoar. Ele morreu sabendo que você pode aceitar o perdão de Jesus e assim derramar, destilar o perdão de Jesus por aí afora. Abra agora a sua Bíblia em Colossenses, capítulo 3, versículo 13. Nós vamos ver o primeiro ponto da mensagem, o poder do perdão para o casal. Colossenses 3:13 diz: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros em amor. Nós devemos suportar. Suportar é estar ali dando suporte. Mas ele não olha direito para mim, ela não olha direito para mim. Eu estou ali, eu não largo, eu não desisto, eu não abandono. Uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros. Assim, não são mais dois, mas são agora uma só carne. Portanto, o que Deus juntou, não separe o homem. Palavras escritas ali, 19:6 de Mateus. O casamento une duas pessoas imperfeitas. Ninguém é perfeito. E não devemos esperar a perfeição para um dia casar, porque senão vamos lembrar daquele ditado de antigamente, né? Vai ficar para a semente. Vocês lembram disso? Os mais antigos vão lembrar disso, viu? Os mais novos não. Por isso haverá falhas, haverá problemas, discussões, haverá tristezas, desencontros, momentos difíceis. Mas é necessário suportar, é necessário entender, compreender, se colocar no lugar do outro. Eu tenho aprendido muito com a minha esposa a respeito dessas questões. Tem coisa que eu digo a ela: essa matéria aí eu não vi não, esse assunto eu não aprendi. Nós devemos aprender. Quando o perdão sai do relacionamento, a comunicação morre, o carinho diminui, a frieza aumenta, o inimigo encontra espaço. E isso é difícil, isso é terrível. Existem palavras que machucam mais do que uma pancada. Isso é um ditado popular, não é? Devemos entender que dentro do casamento existem atitudes que deixam marcas, sofrimentos, traumas. Mas o perdão tem o poder de reconstruir aquilo que parece destruído. O casal que aprende a pedir perdão permanece forte e unido. Às vezes o homem ou a mulher conversa com um amigo, uma amiga, e ao contrário do que se parece ser para um casal cristão, ouve um conselho e diz: larga ele, larga ela, faz pior, faz isso, faz aquilo. Obviamente eu não digo em caso de violência, tá, gente? Isso aí eu sei que levando ao pastor, o pastor diz: vai lá, denuncia, se organiza para que isso mude, porque ninguém deve permanecer no lugar sofrendo, apanhando. O casal aprende a pedir perdão e se torna forte.
deixando as interrupções externas e aprendendo um com o outro, com a Bíblia, com Cristo. E nós devemos entender que o eu não vou pedir perdão, Ele que venha, faz mal. Ela começou, Ele que começou, então que venha. Nós devemos entender, somos ou não somos uma só carne. Dentro do lar, vencer uma discussão não significa vencer a vida, ser melhor do que o outro, receber mais, trabalhar mais ou menos, não nos torna melhor do que o cônjuge. Não. Devemos deixar o orgulho de lado. O perdão aproxima, o orgulho espanta, separa, distancia. Nós vemos um exemplo bíblico terrivelmente forte, vamos dizer assim. Oséias continuou amando Gomer, mesmo depois das diversas traições. O livro mostra o amor restaurador e o perdão de Deus, o que Ele é capaz de fazer. O perdão cura feridas no casamento. O perdão restaura a confiança, devolve a paz dentro do lar, fortalece os filhos também, mantém a família unida e próspera em sentido ao propósito que é agradar a Cristo, não agradar a sociedade, mas agradar a Cristo, porque nós andamos na contramão do mundo, do contrário que eles pregam. A casa, se você não gostar, separa, se não se bater, se não der certo, vai para longe, deixa para lá, mas em Cristo nós vamos ver um junto do outro e dizendo: vamos lá, você também pode melhorar, vamos lá, você deve voltar a orar, vamos lá, eu te perdoo. E nós devemos evoluir, nós devemos crescer e buscar a Cristo, e isso faz com que sua família prospere, não para o mundo, não com bênçãos terrenas apenas, mas para que os dois estejam a caminho da glória. Casais que oram juntos aprendem a perdoar, constroem um lar resistente às tempestades. A tempestade vem diariamente, constantemente. E eu não digo isso aqui com facilidade, porque eu sei que é difícil. Eu sei que não é fácil. Certa vez Billy Graham disse: um bom casamento é a união de dois bons perdoadores. Perdoadores. E não de dois bons combatentes, mas dois bons perdoadores. Devemos perdoar. Segundo ponto da mensagem, o poder do perdão para pais e filhos. Vamos encaixar agora os pais e os filhos nessa situação. Efésios 6:4, por gentileza. Vou ler somente um trecho, porque o horário já está indo. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos. Nós vemos que muitas das vezes nós, pais, temos o costume, o hábito, a tradição, o orgulho de dizer: eu fui criado assim, meu filho também vai ser criado assim, meu filho também vai ser desse jeito. Quando vê alguma coisa, alguém diz: olha, puxou o pai, puxou a mãe, mas a coisa que o filho fez, ou a mãe fez, ou a filha fez, não é bonito. E o pai ri e diz: sim, puxou. A mãe ri e diz: puxou, mas não foi legal, não foi educado, foi bruto, foi violento. Mas há um orgulho de dizer: puxou, está semelhante, está igual. E muitas das vezes impomos maus costumes de antigamente para os filhos. Eu trabalhei aos 7 anos vendendo tapioca, e eu não quero isso para minha filha. Eu quero que ela estude, eu quero que ela aprenda. E isso começava muito cedo antigamente. Aos 10, 12 anos estava pegando frete, estava aos 13, aos 15, 16, servente de pedreiro por aí afora. Eu não quero isso para ela. Ou se tivermos outro filho, para eles eu não quero isso. Quero que estudem,
Quero que aprendam tanto o que é trabalhar quanto estudar, porque em casa vão trabalhar, vão varrer casa, vão lavar pratos. Mas nós também devemos ser conscientes, porque muitos foram criados ouvindo que não serviam para nada, que seriam mortos antes dos 18, dos 20. Muitos cresceram ouvindo que não serviam para nada, que não iam casar, que o marido ia odiar o jeito da filha, que o filho não ia ser um bom pai, que ele não ia servir para nada. E os que permaneceram vivos tendem a ter a possibilidade real de criar os filhos assim. E nós, pais, não devemos provocar a ira dos nossos filhos. Devemos entender os limites, devemos entender até onde devemos forçar. Porque certa vez ou certo momento, algum filho vai olhar e vai dizer: papai é melhor na igreja. Papai é melhor quando está na igreja, mamãe é melhor na igreja. Dentro de casa, quebra tudo. Eu já apanhei de forma grosseira dentro de casa. Não quero isso para o meu filho, para minha filha, não quero isso. Você não deve punir da mesma forma que era punido. Hoje dizemos: as crianças não podem levar uma palmada, mas antigamente dizemos com orgulho, era com fivela de cinto, com borracha de sofá, com cipó de goiaba, cipó de palmeira. Muitos iam no pé de árvore buscar o cipó, e se trouxesse um verde, voltava para buscar um seco, que ia aguentar o ritmo. E querem criar os filhos desta forma. Não devemos provocar a ira ou maltratar os filhos, achando que fomos criados da melhor maneira. Já os filhos, Efésios 6:2, devem honrar teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que se prolongue seus dias na terra. Devemos entender que esta é a promessa, e que pessoas que não foram bons cristãos, que não oraram, que não leram Bíblia, estão vivendo aí com 90, 100 anos, porque foram obedientes a seus pais. Isso é uma promessa universal. Aquele que honrou, aquele que ajudou, que deu suporte, que obedeceu ao pai e à mãe, este viverá. Devemos fazer neste exato momento uma análise, uma anamnese em nossa mente, olhar para trás. Quantos dos amigos se foram com 12, 15 anos, 16 anos, novos, jovens, 20 anos. Aí você pensa: será que ele, que ela era obediente? Alguns vão lembrar rapidamente: não obedecia pai e mãe. E isso é uma ordem natural. Tanto o filho deve honrar e obedecer ao pai e à mãe, quanto o pai e a mãe devem entender os limites dos filhos e educar com sabedoria, para não causar a ira ou rancor. Quantos que nós conhecemos por aí, dia dos pais, não ligam para os seus pais, recentemente não ligam para as suas mães. Não, minha mãe foi cruel, minha mãe abandonou, minha mãe não fez isso, meu pai não fez aquilo, não quero conversa. Nós devemos entender que uma das maiores dores profundas acontece dentro do relacionamento entre pais e filhos, quando maus costumes entram no relacionamento e filhos tornam-se feridos pelas palavras de seus pais, pais machucados pelas desobediências e atitude dos filhos, magoados por coisas que eles proporcionaram. Aí depois diz: não, foi a vida, foi a vida. A vida é assim, a vida é dura, a vida fez isso e aquilo. A vida é o reflexo de nossas atitudes. O que você planta, você colhe. Você não está plantando amor dentro do relacionamento, educação, cuidado,
disciplina, futuramente vai ter filhos indisciplinados, vai ter filhos que não amam, filhos que não cuidam, filhos mal educados. E se você, filho, não honra pai e mãe, futuramente vai ter também a colheita da falta de obediência, da falta de honrar pai e mãe. Devemos ser conscientes de que essas palavras, costumes, trazem solidão, trazem traumas. Vemos, por exemplo, o filho pródigo, em Lucas 15. Sexta passada, Pierre, seminarista Pierre, pregou incrivelmente a respeito do filho pródigo. E um dos termos que ele usou do contexto histórico foi muito bom e importante. Os filhos, quando pediam a herança, antes do pai morrer, para ele o pai estava morrendo. Dizer: pai, me dá o que é meu e me deixa ir. Foi isso. Pai, o Senhor está morrendo para mim, mas eu quero o que é teu. Eu quero a tua fortuna. E saiu para gastar. Isso é desonrar. Aquele pai poderia amaldiçoar seu filho, poderia dizer coisas contra o seu filho, mas ele deixou partir. E nós vemos que o filho desfrutou da sua desonra, viveu dissolutamente, perdeu tudo, mas ele caiu em si. Vou voltar para casa. Voltou para casa e não encontrou um pai que fechou a porta, ou um panfleto dizendo: esse aqui não entra, esse é amaldiçoado, eu não quero conversa. Não tem conversas assim entre populares na atual população e sociedade? Tem. Quando ele vinha retornando para casa, a Bíblia diz que o pai correu, jogou-se em seu pescoço, abraçou. Ele querendo dizer: pai, pequei contra os céus e perante ti. E o pai: calma, menino, traga uma melhor roupa, traga uma melhor veste. Ele estava animado com a volta do filho, e ele dizendo o seu discurso. E eu creio que o pai, tão animado, já estava prometendo festa e banquete. Seja um pai que compreende, que entende. Eu não digo para querer ser o melhor amiguinho dele, não, para querer fazer tudo o que ele quer, tudo o que ele deseja, não. Seja um pai que entende, que compreende, que em amor vai dar suporte, vai perdoar. Um filho que entende, compreende e obedece, honra e ama o pai. Isso é importante. Obrigado, irmão. O pai poderia humilhar o filho naquele momento, rejeitar, cobrar, condenar o filho, dizer: bora, devolva o que levou, devolve com juros. Mas não, ele acolheu, resolveu perdoar. O perdão restaurou aquela família. Se bem que o pai viu um filho vindo, que permaneceu e disse: olha, eu estou aqui todo dia, trabalho todo dia, obedeço, e o Senhor não faz uma festa, um banquete desse para mim. E o pai diz a ele: você tem tudo o que é meu, só querer, meu filho, é só querer, é tudo teu, está à tua disposição. Mas esse filho estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu. Ele estava liberando perdão ao filho e celebrando. Talvez existam pais aqui hoje que fizeram não só raiva, mas seus filhos terem ódios e mágoas de si, de você. Existam filhos aqui que podem olhar para o passado e ainda carregar raízes de amargura, olhando triste para o passado quando pensa em família e paternidade e maternidade. Hoje Deus pode restaurar o teu coração. Hoje Deus pode restaurar a tua família. Deus pode trazer algo novo para o teu coração. Deus pode mudar o relacionamento. Ah, meu pai morreu, minha mãe morreu, não está aqui.
Meu filho se foi e não ouviu as palavras boas que eu queria dizer. Jesus pode repreender toda amargura, todo ódio, toda sombra maligna que o mundo traz. Deus pode repreender tudo isso. Augusto Nicodemos, ele disse: a graça de Deus dentro de um lar se manifesta quando existe arrependimento verdadeiro e disposição para perdoar. Há arrependimento verdadeiro tanto para com Deus quanto dentro da sua casa. Abençoa não somente a sua relação com Deus, mas com toda a sua família. Filhos são alcançados por um novo pai. Pais são alcançados por um novo filho. Porque é isso que o relacionamento com Deus causa. Terceiro e último ponto desta mensagem diz: o poder do perdão entre os irmãos. Também há ódio entre os irmãos, amarguras, desavenças. Alguns dizem: aquele foi o favorito, foi o predileto. Alguns dizem: na minha, esse é o Gabriel de manhã. Esse é o Gabriel de manhã. E manhã diz: esse é o meu Gabriel. E nós entendemos, segundo Salmos 133 e o verso 1: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Nós devemos entender que a união traz benefícios para a vida inteira. Em Efésios capítulo 4 e o 32, mais uma vez nos torna a lembrar que nós devemos ser benignos para com os outros, misericordiosos, perdoando uns aos outros, porque pense num povo para abrigar os irmãos, e misericórdia, seja 5, seja 6, seja 2, seja 12, eles brigam, e brigam incrivelmente, mas nós entendemos que Deus, Ele tem algo maravilhoso com os irmãos, porque nós vemos que o inimigo tenta trazer divisão, brigas, contendas entre os irmãos, mas deixa um irmão ouvir falar do outro irmão, ele sai em defesa, ele sai para defender, aí o inimigo diz: mas para que defender agora? Você estava brigando com ele, você estava contendendo com ele e agora quer ajudar. Irmãos, muitas das vezes, até o dia de hoje, por falta de paz, de compreensão, de entendimento, não se fala, guardam inveja, rancor, disputam herança com pais ainda vivos, alimentam ciúmes, carregam mágoas terríveis. Mas Deus, obviamente, não se agrada desse tipo de divisão. Nós vemos em Gênesis capítulo 50 e o versículo 20, José e seus irmãos. José foi vendido, se tornou escravo, sofreu, mas tudo que Deus tinha planejado para ele se tornou realidade. E nós vemos que José, em Gênesis 50 e 20 diz: vós bem tentastes mal contra mim, porém Deus tornou isso em bem. Até naquele momento em que não só o inimigo, mas os irmãos planejaram o mal, Deus trabalhou para que o bem pudesse ser realizado. O perdão de José naquele momento salvou toda a família. José poderia naquele momento desprezar, mandar prender, tornar eles escravos, esquecer do pai que porventura não procurou saber. Ele poderia estar repleto de ódio e amargura, mas naquele momento ele resolveu perdoar e abençoou a sua família, abençoou uma geração, uma nação inteira. Até o dia de hoje Israel existe porque o povo de Deus foi preservado por conta do perdão. Você entende o efeito do perdão? Muitas famílias estão sendo destruídas por pequenas dificuldades, pequenos problemas, desabafos não contados, invejas não retiradas, sem liberar perdão. O perdão quebra barreiras, restaura a comunhão, remove
o peso que há no coração, traz paz para dentro da família. Certa vez eu vi o nosso pastor dizer aqui: o perdão é perdoar, remover a culpa, o pecado, jogar fora, fechar a porta e não voltar mais aquilo. Ficou na minha cabeça, pastor, todos esses anos. E eu pensei o quanto eu tinha que liberar perdão. Eu vivia orando, crescendo aqui ministerialmente, mas ainda havia amarguras contra pessoas que talvez eu não entendi na infância, na adolescência, familiares, irmãos, parentes. O perdão foi libertador, foi restaurador, mudou a minha forma de pensar, de agir. Perdoar é perfumar com graça a mão que foi ferida. Palavras de Charles Spurgeon. Perdoar é perfumar com graça. É o povo que lhe feriu olhar e dizer: quem era esse? Tinha tudo para não ser nada, tinha tudo para ser alguém ruim, perverso, tinha tudo para odiar, mas resolveu perdoar. O perdão é uma decisão espiritual. Tem muita gente que diz: eu só perdoo no benefício, eu só perdoo se eu me sentir bem, eu só perdoo se tiver calma no meu coração, se tiver paz. Não é assim. Você é cristão. Perdão é um dever. É difícil dizer isso, porque também foi um dever para mim. Perdão não é sentimento, é uma escolha. Perdão é escolher remover a culpa e não querer passar na cara todos os dias. Ou quando um fio desencapado bater no outro e dizer: está aqui, foi isso que você fez há 5 anos, 10 anos atrás. Perdão não é isso. Perdão é remover a culpa com sinceridade, jogar nas mãos de Deus e dizer: Deus, isso aqui a partir de hoje não será meu aperreio. Isso aqui a partir de hoje não será algo âncora que impedirá a minha vida e relacionamento contigo. Pessoas bebem venenos e querem que o outro morra quando não quer perdoar. E isso é a falta de perdão. Nós devemos entender que a falta de perdão traz limitação, traz falta de prosperidade. Perdão, desobediência, traz limitações para a vida inteira. Mas eu quero te dizer, vale a pena. Vale a pena perdoar, vale a pena confiar em Deus, no poder do perdão, vale a pena entender que Deus é fiel para fazer infinitamente mais. Neste exato momento, convido você a curvar sua cabeça. Lembre-se do problema, lembre-se da questão, lembre da contenda, lembre-se da briga, lembre-se, não para ter ira, não para ter raiva, porque perdão é saber o que está fazendo. Se foi um problema no seu casamento, é tempo de perdoar e se reconciliar. Se foi um problema com seu pai, é tempo de perdoar e se reconciliar. Se foi um problema com seu filho, é tempo de perdoar. Se foi um problema com sua mãe, você precisa de perdão. Se foi um problema com seus irmãos, você precisa voltar a falar com ele, a falar com ela. Peça perdão aqui hoje a Deus e volte a falar com ele, com ela. Lembre-se do problema, lembre-se da dívida. Perdoe, converse. Deus há de restaurar a tua vida e relacionamento. Deus há de mudar a tua história. E neste exato momento você pode dizer: Deus, perdoa, ó Deus, o que eu fiz. Perdoa, ó Deus, a partir de hoje eu perdoo também o que fizeram comigo. Hoje Deus está chamando você e sua família